Você já deve ter ouvido falar do clássico filme Rei Leão, obra da Disney de 1994, uma animação que conta a história do filhote de leão Simba, enganado pelo tio Scar, que desejava o trono de seu irmão Mufasa, pai de Simba. O filme, resumidamente, retrata a trágica morte de Mufasa, arquitetada por Scar, o qual também amedronta Simba, fazendo o filhote fugir para a floresta, onde encontra Timão e Pumba, um javali e um suricate simpáticos que acolhem o herdeiro da savana e o introduzem a uma dieta diferenciada na qual Simba, um leão obviamente carnívoro, se alimenta de insetos como seus dois novos amigos. Enquanto Simba aprende a viver sem os hábitos de um leão, Scar governa displicentemente, permitindo que hienas, ajudantes em seu golpe, e suas aliadas se alimentem descontroladamente das caças das leoas. Rei Leão fala de amizade, lealdade, perseverança e egoísmo. Scar, o rei usurpador, cruel com seu irmão e o sobrinho, foi um péssimo governante para com seu reino inteiro, deixando seu povo passar fome, destruindo a natureza à sua volta, extinguindo os recursos naturais que antes eram abundantes quando governados por reis que respeitavam o equilíbrio natural. Scar era ganancioso, egocêntrico, negligente e sem o mínimo apreço pela natureza, explorando apenas os seus recursos. Podemos dizer que Scar, e grande parte do roteiro de Rei Leão, diz mais sobre nós humanos do que sobre os leões. Ao analisarmos a atitude de Scar, percebemos sua infelicidade antes e depois de assumir o trono. Podemos também observar a amargura de Scar, o seu descaso com o ambiente onde vive, o distanciamento com a natureza defendida pelo irmão de Mufasa é perceptível e pode ser direcionado para analisar o nosso próprio distanciamento com o mundo natural. Marcos Rigota, biólogo e doutor em educação, afirma que o ser humano se distancia cada vez mais da natureza por se achar superior e não pertencente daquele ambiente, e por isso degrada e a explora para seus fins pessoais. Assim, é possível interpretar Scar como uma metáfora crítica da humanidade, que é indiferente ao mundo natural, sem perceber que o meio ambiente é o local onde todos vivemos, e em consequência disso, sentimos seus impactos, quando somos bons e quando somos maus com ela. Em contraponto, Rafiki, babuíno sacerdote do reino de Mufasa, se conecta à natureza, cultuando-a como uma divindade, uma ponte entre ele e seus ancestrais, assemelhando-se às crenças e rituais de alguns povos africanos que também tinham a mesma prática. E se leões e natureza são nosso assunto, por que não falarmos sobre como leões reais estão presentes na história da humanidade? No Egito Antigo, leões eram tratados como animais domésticos, simbolizavam força e proteção, associados ao sol, poder e realeza, até mesmo ao próprio faraó. Essa relação pode ser constatada na famosa pirâmide de Gizé. Era comum os faraós caçarem esses animais para demonstrarem sua força. Na Mesopotâmia, poderoso império da antiguidade, encontramos diversos desenhos de caças aos leões feitos pelos reis do império. E se você se pergunta o que leões estavam fazendo no continente europeu na antiguidade, saiba que estudos arqueológicos comprovam a existência de leões em alguns países da Europa, como Espanha, Itália, Portugal, Grécia e os Balcãs dos dias atuais. Estes leões foram extintos durante o Império Romano devido à sua caça e captura para lutarem nos coliseus. Falando em caça e combate, lembremos também dos romanos, outros admiradores de leões, os quais eram capturados para lutar em arenas contra homens guerreiros obstinados a provar sua valentia ao enfrentar e matar o animal. Embates como estes ficaram muito famosos no Coliseu. Na Idade Média, a imagem majestosa do leão, rei dos animais, foi associada à imagem de Cristo, permanecendo assim a figura do leão como matéria ou materialização divina, seu porte grande e forte, sua expressão severa e plena, admirada e usada pela Igreja Católica medieval. Nos dias atuais, assim como nos tempos passados,
Os leões ainda são associados à força, poder e por isso esses animais tiveram espécies extintas e hoje os que restaram correm grande risco de sofrerem o mesmo fim. Espécies como o leão europeu e o leão do Atlas foram extintos pela ambição humana, a qual não soube admirar de longe, precisando capturá-los, aprisioná-los, usados como entretenimento para reforçar o poder de homens egocêntricos ou como punição para infratores da lei. Talvez por isso, Rei Leão diga muito mais do que podemos ver. Lembra de Scar? Ele é representado com uma juba preta, e isso é uma característica do leão do Atlas. Dessa forma, que melhor maneira de retratar um explorador negligente da natureza, se não por um animal de uma subespécie extinta por exploradores negligentes? Nesse sentido, a animação de 1994 dos estúdios Disney sobre o irmão invejoso e um filhote indefeso deixa de ser apenas um filme infantil e nos faz refletir sobre como os leões estiveram presentes na história do mundo, sendo símbolo de força e poder até os dias atuais e vulneráveis à extinção ao mesmo tempo, pois ainda se tem a ideia de caçar e matar para mostrar o poder sobre um animal considerado o rei da floresta, uma história cíclica de admiração, dominação e destruição.